Olá, eu sou Lucimara Sertório, especialista em prótese total e gerente de produtos Kota Yamahashi no grupo Kota. Sejam bem-vindos ao Kotalks. E hoje estamos aqui para receber duas pessoas incríveis, duas profissionais, onde vamos falar além de próteses odontológicas e reabilitações. Vamos falar também de emoções. Vamos receber Lilian Galhardo, que é técnica em prótese dentária, especialista em prótese total pela Unifaz, professora de prótese oncológica no Senac Tiradentes e membro da Prótese Total Treinamentos. Olá, Lilian. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz com esse convite. Nós que agradecemos. Seja bem-vinda. E também estamos com Thaís Nogueira, especialista em prótese total, ministradora de cursos Clínica e Integração em todo o Brasil, coordenadora do Centro STG Tibone e palestrante internacional. Thaís, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, um privilégio muito grande participar desse episódio, que eu acho que promete mexer bastante com as nossas emoções, né? Trajetória de vida, então, muito especial esse convite. Muito obrigada. Nós agradecemos. Hoje nós vamos falar sobre próteses oncológicas, sobre pacientes oncológicos. É um tema bem marcante e muito importante. E para isso vamos conhecer a história de cada uma em relação ao tema e suas histórias de vida. Lilian, vamos começar? Vamos começar. Então vamos lá. Li, como tudo começou na sua carreira, né? Você fez curso técnico, como que você chegou nesse tema das próteses oncológicas? Conta pra gente. Então, na verdade, Lucimara, eu já aprendi fazendo esse tipo de prótese, né? Eu comecei a fazer o curso em 2004, aí no final de 2004 já me convidaram para fazer estágio no Centrinho. O Centrinho é um hospital de reabilitação de pacientes com anomalias craniofaciais. Então, eu já fui direto para um estágio direcionado a esse tipo de prótese. Eu aprendi a fazer próteses diferentes que a gente não aprende normalmente no curso técnico, né? Exato. Aprende no técnico, somente... É prótese fixa, prótese total, orto, PPR, É, o básico. o básico. Aí, de repente, eu já dei de cara lá, eles chamam como overlay. Overlay é um tipo de prótese que o paciente ele tem os dentes, né? E a gente vem recobrindo todos os dentes do paciente, né? E depois finaliza com uma PT. Então, é um tipo de serviço que não existe em outro lugar. É isso. Bem exclusivo. É exclusivo. Que legal. E você aprendeu isso com outros profissionais do centro? Com outros profissionais, eu aprendi lá dentro, né? Então, sempre é um treinamento privado, né? Que te conduz para atuar nessa área. Foi. Então, depois de uns anos, eu abri meu próprio laboratório. Eu já havia feito o curso de especialização na Unifaz. E lá eu aprendi a fazer a prótese oncológica. E aí depois, a gente tem uma empresa, né, a gente presta serviço para vários lugares. E a gente veio numa reunião. E nessa reunião, uma das professoras da especialização me disse que o protético havia aposentado e eles não tinham para quem mandar, porque é difícil achar profissionais que sabem fazer esse tipo de prótese, né? Aí eu comentei com ela confiou no meu trabalho, e depois daí eu comecei a fazer. Tanto as próteses oncológicas, eu já estava preparada para isso, como as próteses dos fissurados, né, que são duas próteses diferentes, mas são duas próteses que a gente não aprende no curso de formação, né? Tem que buscar o conhecimento além da formação. E você teve grandes oportunidades, né? Tive, graças a Deus. Sabe que muita gente confunde isso também, Lilian. Coloca tudo no mesmo barco, né? Eu trabalho com fissurados e com comunicação bucosinusal. São bem diferentes, né? Bem você diferente. Que atua nos dois segmentos. É bem diferente. É que assim, as próteses chegavam para a gente fazer no centrinho depois que o paciente já passou por todos os processos de cirurgia, né? Então a fissura já está fechada, mas fica, às vezes, na maioria dos casos, um bulbo ali atrás.
diferente do oncológico, né? Que do oncológico eles retiram uma parte muito grande da maxila ou da mandíbula. Lidar com esses pacientes no emocional deles, né? O fissurado, ele nasce com essa fissura e requer anos para tratar, É um tratamento para a vida, né? Para a vida. Começa de bebê e é um tratamento para a vida toda. E já os oncológicos já vêm com essa carga, inclusive, emocional. Não é? Eu falo que você teve a tal da sorte, né? Você estava no lugar certo com o teu preparo. É a sorte, né? Você estudou e estava ali para abraçar esse projeto, né? Quando a oportunidade chegou, né? Foi. Que bacana. Foi o que aconteceu. Uma história linda. E você, Thaís, como é que você chegou nas próteses oncológicas? Também não sabia que a prótese oncológica existia, mas tive a oportunidade de me formar e trabalhar com o Alexandre, que era meu professor de prótese total, e ele prestava serviço para o professor Biagio, que era o grande mestre dele, mestre de muitos apaixonados por prótese total. E no consultório do professor Biagio, uma Thaís também, doutora Thaís Bianca, que é a diretora do hospital hoje, começou a fazer estágio. Uma aluna da USP que tinha muito interesse em ajudar. E era uma menina muito proativa, ela tinha laboratório adaptado no quarto da casa dela, para fazer pequenos trabalhos e poder ajudar mais as pessoas. E ela percebeu que era um conhecimento bem restrito, e ela passou a me ensinar. Então ela estava aprendendo também, ainda não estava formada, mas já me ensinava os primeiros passos, e hoje ela dirige o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. E ela que treina todos os profissionais, dentistas, bucos, protesistas, e ela atua de maneira transdisciplinar e ela que coordena também o laboratório de prótese. E aprendi tudo com ela. E aí nós aprendemos que a gente atua de maneira significativa desde o diagnóstico, porque o paciente descobre que tem a doença e ele vai para a primeira etapa, que normalmente é a cirurgia, né? Passa por uma série de exames e aí eles têm toda uma estrutura, né, para cuidar de verdade, né, desse paciente de maneira psicológica, né? Então ele é transdisciplinar, ele passa por vários profissionais e dentre eles a cirurgia. Mas já na cirurgia a gente não pode reabilitar imediatamente. Então eles criam placas acrílicas que são placas de transição. Então chega o modelo com aquela anomalia. E aí o técnico devidamente orientado, ele desgasta e faz uma placa chamada de placa obturadora. E mais do que isso, às vezes a gente é solicitado a fazer uma placa que chama goteira. Todo mundo fica até com um pouco de aflição, né? Não sei se vocês já viram na internet uma placa toda pontilhada, que o fundo de suco tem os furinhos ali com esférica 0,6, porque é uma placa que ela fica suturada mesmo durante um período em boca, período curto, pós-cirúrgico, que é para proteger ali toda a área, né, que está cicatrizando. Então, isso ajuda muito na deglutição, o paciente tirar mais rapidamente aquela sonda. E é uma placa acrílica que o técnico pode fazer, né? E eu falei, gente, com tão pouco investimento, com um expediente tão curto, algo que eu tenho total habilidade para fazer, uma base de prova. Quantos minutos a gente leva para fazer uma base de prova? Minutos. Minutos. E muda a vida do paciente. Então, tem todo esse trabalho que é feito antes da cirurgia, né, que é a placa imediata, essa que usa durante o período pós-cirúrgico inicial, e depois várias placas obturadoras, porque vai cicatrizando aquilo, né? Enquanto está cicatrizando, não pode colocar carga mastigatória, como essas próteses. Então, a gente tem que criar habilidade para ir fazendo tudo que a gente fazia na escola, no curso técnico, mas de uma maneira modificada, porque tem ali uma mutilação muito grande. Então, isso choca no primeiro momento, né? A gente olha o modelo e fica aflito, porque a gente não entende, mas depois que você trabalha, né, entende a complexidade do tratamento em si, você comemora cada vez que você recebe um modelo desse. Porque você sabe que o pior já passou. Que ele só recebe alta para colocar dentes e carga mastigatória quando realmente está tudo sob controle e o médico permite e o dentista executa. Então, é um trabalho muito bonito. Esse assunto é muito interessante porque eu estudei na Metodista. O meu curso foi de prótese tecnólogo em bucomaxilo. E eu conheci
todos os tipos de prótese, bucomaxilo, entramos um pouco na oncológica, mas para quem faz um curso técnico, desconhece todo esse mundo e quanto espaço tem para se atuar, né? Tem muito paciente precisando, né? Sim. É muito interessante. Mas é uma pena isso, né, Lu? Ainda é muito restrito. É tudo restrito. Então, a Thaís Bianca me ensinou os primeiros passos e aí eu fui descobrindo que eu podia ajudar, na época, na radioterapia, criando o guia, abaixador de língua, um dispositivo que é semelhante a um plano de orientação com a boca aberta, para o paciente descansar com a boca aberta, para realmente não ter tanto efeito colateral, da maneira que era feita há 20 anos atrás, a radioterapia. Então, a gente vai descobrindo que com resina acrílica, você faz um abridor, você faz uma placa obturadora. Né? Tão e simples, nesse meio né? tempo, o professor Thomas Gomes tinha desenvolvido uma técnica fantástica de construção da prótese total oca. Olha quanta leveza, né, a gente consegue trazer para a reabilitação. Então, é meio passado de pai para filho, né? O conhecimento do seu mentor lá dentro, né, daquela instituição, a minha também. Daí veio a especialização. E aí o Walker viu a nossa habilidade, né, eu um pouco antes de você, falou, isso é necessário, a gente vai colocar isso dentro do curso de especialização, como um módulo regular. A gente precisa multiplicar esse conhecimento. E agora mais pessoas estão habilitadas a fazer, graças à pós-graduação nível médio. Sim. Que foi o Walker e a a PT Treinamento. A especialização em prótese total, ou todas as especializações técnicas, são fundamentais para um profissional, né, na nossa área. Sem dúvida, transforma, né? Muito bem. E como esses pacientes chegam? É pela rede pública, né, a saúde pública, a privada? Como que um paciente oncológico chega até o dentista, pelo médico, até vocês que estão habilitadas a esse trabalho? Bom, os trabalhos para mim chegam exclusivamente pela rede pública. Né? Aí acontece de ou algum aluno ou algum professor, né? Aí tem o consultório por fora e encaminha alguns trabalhos, mas bem pouco. Né? A grande maioria é setor público. Pela rede pública. Pela rede mesmo. pública. Pelo SUS. Pelo SUS, né? Primeiro o paciente vai, né, dar entrada no SUS e depois é encaminhado. Geralmente ele procura o médico ou já é um dentista? Como que é o comum? É que eles até atuam para orientar, juntos, né? A Atuam quem juntos, assiste, a saber, de repente conhece alguém, né? Como Na que minha funciona? experiência, eu vejo que tem uma deficiência muito grande no diagnóstico odontológico. Então, o paciente vai no consultório odontológico, mas não sei se é culpa do ensino, aí entram em outras esferas e não cabe a nós, né, o juízo de valor. Mas a gente percebe que o dentista, ele não tem esse treinamento de maneira tão profunda para diagnosticar precocemente essas lesões. Então, acaba que isso evolui e vem de ordem médica. De ordem médica. Essa é a cronologia? Explica um pouco dessa cronologia. Ele começa a perceber que tem uma mutação, que aquela prótese não está adaptando, ou que tem algum problema para deglutir, né, para falar. Pode ser um paciente dentado também. Pode ser um paciente dentado também. Eu recebo muito paciente comum. dentado. Tá. Mas ele percebe que tem alguma coisa diferente e parece que no primeiro momento não dói, mas tem um crescimento volumétrico, né? E aí, às vezes, a prótese total não adapta, ou ele percebe que tem lá uma lesão que não cicatriza nunca, passaram muitos e muitos dias, e aí ele resolve procurar ajuda. Mas a gente percebe que, assim, não é um percentual grande de cirurgiões dentistas que com a lesão pequena já fala, preciso cuidar com mais atenção. Vamos encaminhar. Confundido, né, com uma afta. Né? Confundido com qualquer outro tipo de lesão. Né? E quanto mais rápido for o diagnóstico, maior a chance de sobrevida. E hoje a gente tem bastante... houve um avanço muito grande no tratamento, mas o diagnóstico tem que ser precoce. E acho que ali ainda pecam, né? Porque o paciente ainda fica um tempo amadurecendo isso, com a lesão se desenvolvendo, sem ele saber que está com a doença. Às vezes o paciente também demora para procurar. Sim, a gente pratica isso, né? O negacionismo, né? Não, é só uma afta. Não é nada, não deve ser nada, não. Procura e daí a gravidade é tanta, às vezes, que aí essa
cirurgia, ela se torna complexa, que a gente vê nos modelos que você trouxe, né? Uma mutilação grande, do qual a prótese vai suprir, né? E esse paciente, ele vem através de um médico, aí passa depois por um dentista, um bucomaxilo? Normalmente é o dentista da unidade básica de saúde, que aí encaminha para especialidades. Especialidade, certo. E hoje, no Brasil, onde que tem esse atendimento, esses polos do bucomaxilo, das próteses oncológicas? Você trabalha em Bauru. O meu laboratório é em Bariri, né? Que a gente presta serviço para vários lugares, né? O centrinho não atende oncológico, né? É fissurado. É exclusivo fissurado. Ao menos que algum paciente fissurado, né? Tem algum problema, mas eu acredito que eles vão encaminhar para algum outro lugar. Assim, tem um hospital lá na região, que é um hospital de câncer, né? Se chama Amaral Carvalho. É em Jaú. Lá eles fazem o atendimento, cirurgia, fazem a prótese dentro do hospital, mas lá eu não trabalho. Tá? Então aí a gente presta serviço para a USP aqui de São Paulo, né? Para especialização. Entendi. Então esse é o caminho, sempre pelo serviço público. Para chegar na especialidade. E aí você faz as próteses para essas unidades públicas. Sim. Muito bem. Você tem também, Thaís, essa experiência? Tenho, então eu trabalho no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que quando a doutora Thaís assumiu, ela exigiu que o laboratório, né, fosse um laboratório treinado, auditado, que oferecesse o melhor, porque mesmo sendo saúde pública, os materiais são de primeiríssima linha. Então, o grau de polimerização tem uma exigência, são peças caracterizadas com STG original, com dentes Medline, não é dente popular. Não. Então, ela trouxe todo esse critério, um padrão. E eu percebo que alguns lugares também tem esse tipo de atendimento. A gente tem uma aluna que ela fez especialização. Eu acho que ela foi aluna da minha primeira turma fora de São Paulo, em 2010. Chama Eliane Costa. E ela faz um trabalho lindo na Bahia. Hoje ela está já quase se formando em odontologia. E ela tende a ir para esse segmento. A gente conversou agora, tem uma semana, que ela está assumindo também os módulos da especialização, né, da PT Treinamentos, que é a Lília, assumiu, né, a parte sul do país é toda da Lília. E a parte norte do país vai ser toda comandada pela Eliane Costa. E ela falou, parece um chamado na minha vida, né, porque desde que eu aprendi com a doutora Tânia, lá em Salvador, a dar os primeiros passos, eu não paro de fazer, não paro de ajudar. Aí na liga acadêmica da faculdade também, e agora as aulas, né, que eu não posso mais ministrar viajando tanto, e as pessoas, né, que são especialistas estão aptas a compartilhar esse conhecimento. E ela assumiu, ela faz um trabalho muito bonito lá na Bahia. E eu acho que são os lugares que eu conheço, que é lá em Bauru, que você trabalha para a USP, a Eliane Costa, e aqui em São Paulo. Eu não conheço outros polos. E eu vejo que vem muita gente de outras áreas para São Paulo, encaminhadas para cá. Muita gente mesmo que viaja para cá para conseguir o tratamento. Muito bem. E vocês têm essa informação? Quais são os principais fatores de risco que levam um paciente a desenvolver um câncer bucal? É forte essa palavra, mas quais são os principais fatores? Maus hábitos. Maus hábitos. Né? Acho que associa tudo, né? Qualidade de vida, alimentação, mas o que eu noto é que, assim, todas as fichas, desde que eu comecei a trabalhar no hospital há mais de 20 anos, todas, sem exceção, tem tabagismo e etilismo. Então, eles falam que são fatores que aumentam muito as chances de vocês... Tabagismo e o etilismo. Sim, associados. Os dois associados. Esses são os principais. Quanto às próteses mal polimerizadas, mal adaptadas, existem algum estudo sobre isso? Profissionais que... Existe, mas não está diretamente ligado ao desenvolvimento do câncer. Uma prótese mal polimerizada, ela causa outros males. Mas imagina isso não. Mas imagina um paciente, né, que chega para a gente, que ele já tem a mucosa muito sensível, né, a imunidade muito baixa. A condição já é precária.
você ainda vai colocar um plástico tóxico. Bem não faz, né? Não. Bem não faz. Eu Acredito que levantei deva esse irritar assunto muito. exatamente Faz porque bem pra nós ninguém. levantamos uma bandeira sobre a qualidade das próteses totais, né? Polimerização bem feita, o cuidado que se deve ter com os materiais que você utiliza, porque hoje nós estamos assistindo horrores, horrores. Então, é importante lembrar dessa responsabilidade. Nós, profissionais da área da saúde, temos essa responsabilidade, né? De pensar, refletir no que leva, né? Um paciente que utiliza uma prótese feita de forma inadequada e sem responsabilidade. Então, por isso que eu perguntei se vocês conhecem algum índice desse fator, mesmo sendo o maior, né, o etilismo com o tabagismo, principalmente associados como um fator de risco alto, né? Para qualquer paciente, né? Para os pacientes oncológicos, por exemplo, num período cicatricial, a gente não pode nem pôr carga mastigatória, porque se ele não tiver alta médica, pode ter um processo de necrose mesmo, né? Então, eles têm o maior cuidado com tudo, com trauma. E a gente sabe que uma prótese tóxica pode ser um start ali, né? Uma estomatite protética, pode causar uma hiperemia e eu acho que faz bem, muito mal, né? Acho que ela provoca mais males do que benefícios. Do que benefícios, né? É para refletir sobre isso, né? Fica a reflexão. Então, só né? Aquela bronquinha, né? Bem Thaís de ser. Se você não está comprometido, né, com a ciência, com os estudos, com zerar o monômero residual muito próximo, um grau seguro de polimerização, você não está apto para trabalhar com o ser humano. Ainda mais se esse ser humano está superando uma doença traumática como essa. Então, né, é isso aí. Você está na profissão certa? É o convite à reflexão. O profissional que tem esse interesse de trabalhar com próteses oncológicas ou até mesmo com pacientes fissurados. Porque, antes de fazer essa pergunta, a prótese total oca, você tem ela aqui? Tenho, essa é a prótese total oca. Quais são as indicações, Thaís? Isso eu me lembro que quando eu era professora no ensino técnico, em alguns momentos a gente abordou, nossa, isso era lá em 2010, até antes disso, a gente abordou, eu e a professora Alice Toyama, abordávamos sobre a prótese total oca, em algumas situações. E traz essa informação hoje, porque também não é todo mundo que conhece. O pessoal da especialização, né? Também é um núcleo bem restrito. Acontece que, além da reabilitação protética normal, que a gente conhece, né? Dentes, rebordo, a gente tem que repor toda a estrutura, né? Que foi removida cirurgicamente. Isso aqui a gente chama de recessão maxilar. E é impossível prever o tamanho. Varia muito do diagnóstico, de onde está a lesão. Então, isso pode ser muito mais alto, espessura, muito mais largo. Né? Uhum. E aí, imagina todo esse bulbo, né? Preenchendo o defeito de acrílico maciço. Então, a gravidade, essa peça, ela tende a quebrar o vedamento periférico. Por melhor que molde, porque eles são bons, e a parte remanescente, eles fazem igualzinho uma boa prótese total. Daí, eles determinam só o desenho mesmo do obturador. E esse obturador, ele fica muito pesado. Então, por melhor que você monte, estabilize a oclusão, ela cai. Então, é uma luta contra a gravidade. Então, a gente consegue reduzir, às vezes, 50% o peso de uma prótese. Então, enquanto uma prótese convencional tem que pesar cerca de 19 gramas, uma PT imediata 13 gramas, essa daqui chega a 30 gramas, às vezes 45 gramas. Então, quanto maior a estrutura protética, né, a ser ali reposta, maior a vantagem de fazer oca, porque a gente vai conseguir tirar uma grande massa daqui de dentro. Traz conforto para o paciente, né? Às vezes, determina o uso do não uso, porque é tão grande que se for pesado, ele não vai usar. Não vai conseguir. Não vai conseguir. E o importante, né? Essa reabilitação o paciente necessita para que o alimento não passe para a cavidade nasal. Na verdade, então, ela precisa estar coberta ali 100% do tempo, né? Um vedamento. Desse vedamento. Tem vedamento. E é bem complicado, né, Lilian? Porque qualquer lesão que acomete o palato,
já comunica com a cavidade nasal. Então, é terrível, o paciente fala tanto para falar. Para falar, Pra deglutir. Às vezes a gente não entende, né? Não dá para entender o que ele fala, se tem a comunicação. Muito bem. E vocês têm algum caso marcante, Lília? Algum paciente que você teve esse contato, ouviu? O que te marcou emocionalmente? Olha, fazer um que eu lembro até hoje é paciente fissurado. Eu estava entrando no centrinho para subir para o laboratório e estava vindo uma menininha, tão pequena, gente. E ela estava tinha 4 parafusos, assim, entrando na cabeça dela, como se fosse um capacete. É uma criança, gente. A hora que eu vi aquilo, eu tive que sentar, respirar, para eu continuar o meu caminho. Porque criança mexe muito comigo. É com todos nós, né? E depois um paciente oncológico da faculdade, né? Eu comecei a fazer ele. Aí a gente já estava na fase de montagem. E aí precisou parar tudo. Nós chamamos o seu Ivair. E depois de quase um ano ele retornou. Ele retornou e a gente finalizou. Só que quando parou lá atrás, eu achei que ele não ia retornar. Entendeu? Então essa perca mexe com a gente. É porque é uma história, né? Você vai construindo, né? Vai. E dos pacientes fissurados, eu já vi crianças que passaram por inúmeras, 10 cirurgias. Passa bastante. Né? E você fala, não é gente, uma é tão cirurgia pequeno. só, né? São várias cirurgias ao E longo da vida. né? E o oncológico traz toda essa emoção, né? Traz. Não tem como, né? A nossa vida é isso, né? A gente precisa se emocionar com o que a gente faz. Isso significa que a gente faz com amor, né, Li? Sim, Senão, muito amor. não se emocionaria. Eu amo o que eu faço. Que bom. E transforma as vidas, né? Transformar vidas. Dando conforto durante toda essa trajetória longa, né? Porque ele, quando nasce com a fissura, você acompanha ele até que idade? Até a vida adulta? Até a vida adulta. Vários tipos Porque por de enquanto vai fazendo suas próteses que eu falei, né? Do tipo overlay, é como eles chamam lá. E depois, quando possível, vai para a fase dos implantes, né? Aí entra protocolo. E aí vamos acompanhando esse Quanto paciente. tempo você está com as próteses oncológicas? Com as oncológicas? Se agora. Quando que você se formou na especialização? Foi logo depois? A especialização foi em 2012, 2013. Tem bastante tempo, né? Tem bastante história já, né, Li? Agora, os fissurados, então foi assim, quando eu estava lá dentro, né? Já no final de 2004. Depois, eu acho que eu voltei a trabalhar lá, porque assim, a demanda era muito grande. Aí eles começaram a terceirizar o serviço. Aí eu comecei, eu acho que 2012, 2013, eu não me recordo. Mas faz bastante tempo. Né? Tem uma bagagem. Você, tem um paciente que te marcou? Tem várias, assim. Umas te colocam para pensar, né? Porque a gente, às vezes, tem vida, né? Os dentistas esquecem que a gente tem vida, mas sábado, domingo, a gente tem família, marca, passeios, a gente quer descansar também. E uma vez eu tinha marcado uma viagem para a praia com a minha filha, com o meu marido. Tocou o telefone na sexta-feira. E aí era a minha coordenadora do hospital. Falou assim, olha, preciso de um trabalho, é uma emergência, e precisa ser para segunda-feira. Eu falei, poxa, né? A mala pronta para ir para a praia, né? Não vou fazer. Você já fala, não vou fazer. Falei, não pode ser para terça, para quarta, para segunda. Falei, mas poxa, até terça-feira não dá. Não dá. Porque essa paciente, ela só quer morrer com os dentes. Uau. Aí você fala, meu Deus, né? É triste. Aí a família esperou, fiz a prótese numa manhã do sábado, eram PPRs provisórias. Eu fiz até com resina autopolimerizável, uma peça de transição. E quando eu olhei na ficha, né, chamava Sandra, a paciente. 33 anos, a idade que eu tinha na época. Uau. Dentes anteriores, a vaidade, né? Só que ela estava desenganada. Ela só queria morrer com os dentes. Aí você fala, meu Deus, né? Tão jovem,
Então você para um minuto, se coloca no lugar daquela pessoa, no lugar daquela família, não tem como você não fazer. Então você lida com isso, você começa um trabalho desse, você não sabe se o paciente vai estar vivo para receber quando concluído. Então você luta contra o tempo também, né, muitas vezes. E um outro caso que foi lá no consultório, que um paciente teve alta para fazer a prótese obturadora, aí o Olê moldou, ele estava sem nada. E o Olê falou, não dá pra gente colocar uma base de prova já, a placa obturadora? O senhor não quer esperar, a gente faz? Então quando ele chegou, a gente não conseguia entender o que ele falava para fazer o cadastro. Nome, dados pessoais, não dava para entender. E aí ele preencheu e a gente transcreveu para o computador. Eu subi e fiz a base de prova. Quantos minutos leva isso? Nada. 5 minutos. 2 horas de consulta para fazer o modelo, verter o gesso. E aí, a hora que a gente colocou a placa obturadora, só com a placa sem dentes, ele falou, obrigado. Perfeita a dicção. Agora, imagina você falar obrigado, não tem do teto estático, né? Você não tem mais o palato, né? Então, você não tem o teto da boca, o assoalho da cavidade nasal. Então, tem escape de ar, ele fala nasalado, coloca uma placa, ele fala, obrigado. Todo mundo chorou. Não tem como. E você fala, é tão simples. Então, o técnico, ele pode ajudar. Ele pode ir muito além. Ele só não sabe disso, não sabe por onde começar, quais são os primeiros passos. Muito bem. São histórias para a gente refletir, né? Coisas que é muito simples e dá para fazer muita coisa. E o técnico que gostaria de caminhar por essa estrada, como que ele primeiro, né? Porque a gente também sempre bate nessa questão dos degraus, né? Sim. Vamos subir os degraus para poder fazer com consciência. Ele se forma em técnico em prótese, ele faz uma especialização. Qual que é o caminho? A especialização. O primeiro passo é esse, né? O primeiro passo é esse, fazer a especialização. Lá você vai aprender todo passo a passo. E depois eu acredito que seja mais procurar serviço público, né? Tem que estar apto, né? Porque você vai passar por uma avaliação, né? Se você não passar também nos testes, porque você pode ser super inteligente e passar em toda a teoria. Mas a prova prática é que vai provar sua habilidade, tem que estar pronto, né? E na especialização ele aprende essas diversas próteses, que não é só a obturadora. Sim, são vários outros tipos de prótese. Muito bem. E você é professora, Lilian, dessa disciplina, desse módulo de próteses oncológicas. Sou. Muito bem. Além de professora da disciplina, né, do módulo de próteses oncológicas, a Lilian também é ministradora de cursos de montagem em prótese total, com líder de opinião da Kota Yamahashi. E que bom, obrigada, Ali, por estar aqui, ter aceito esse convite. Thaís dispensa né, apresentações, também exímia professora, estudante sempre de conteúdos de prótese total, e aqui a gente forma uma equipe exemplar, não é? E qual é a mensagem, Li, que você traz para esse podcast, para o profissional técnico, para o dentista que está assistindo a gente, para uma pessoa que não é da nossa área odontológica, mas de repente quer ser? Qual é a mensagem que você traz para a gente, para todos nós aqui? Bom, primeiro eu acredito que a gente tem que estar ligado nessa área de saúde, né? Gostar da área de saúde, porque é uma responsabilidade, né? Então não é só fazer a prótese, é fazer com responsabilidade, né? E com amor. E com amor. O olhinho até brilha. É paixão, né? É paixão. É paixão. A paixão eu respiro prótese. Que bom, que bom. Isso é incrível. E você, tá? Que traz qual a sua mensagem? Os passos da Lilian, acompanho essa menina desde menina. Eu acho que não tem um só curso que eu tenha ministrado que ela não tenha feito. Então, assim, acho que se preparou horrores, né? Você deve ter
sei lá, De um diplomas. pacote de diplomas, assim, da Colocar na especialização, parede. dos cursos de clínica e integração. Então, ela sempre esteve ali, aprendendo tudo para aplicar o que é possível. Então, acho que isso te dá um domínio muito grande para resolver o maior número de casos. Eu sempre Porque não tem procuro uma me regra. atualizar, né? O tempo todo. Porque, ó, pega para mim aquele articulador. Você fala, olha, fazer um curso de montagem balanceada com mesa de camper, todos os princípios. Tá, quais princípios você vai aplicar numa lesão como essa? Então, é tudo que você tem de conhecimento versus a aplicabilidade. O que vai ser possível aplicar aqui? Né? Então, para tornar isso, né, natural, confortável para o paciente. Então, você tem essa habilidade por conta da busca incessante de conhecimento que você buscou isso durante um longo período. Então, se hoje você é referência, né, nesse segmento, é porque você estava muito, muito preparado. Então, meu conselho para todos que querem trabalhar com prótese dentária é que vão em busca de muito conhecimento, porque é uma área que exige muita responsabilidade. E o conhecimento vai te libertando para você conseguir personalizar cada caso, se doar cada vez mais, ter uma entrega cada vez mais de excelência, né? Sim, com certeza. E vai transformando a vida das pessoas de verdade. E aí vem o sucesso profissional e a tão sonhada segurança financeira. Não tem outro caminho. Então, você estuda, pratica, está apto, as oportunidades surgem, você corresponde e vira uma Lília referência no assunto, né? Então, acho que é esse o caminho dela, é o caminho que eu passo a passo, que eu acho que deve ser seguido. Que deve ser seguido. E eu, como profissional da educação também, eu tenho certeza que os degraus precisam ser subidos um a um. Não é de um dia para o outro, não é com cursos de 16 horas? De 16 horas. Na dental, né? Ou online, não desabonando os cursos online, porque eu respeito, eu tenho formação em pós-graduação em EAD, acredito, mas com a conotação correta, né? Então, a educação, ela é fundamental na formação e também no desenvolvimento prático do trabalho. E o caminho é esse mesmo, né? E o sucesso financeiro, como você falou, ele vem, né? Ele vem. Automático. É automático. Ele é fruto de um bom trabalho. Exatamente isso. Que bom. Li, onde encontramos você nas redes sociais? Instagram? Instagram é Lilian Galhardo. Alguma outra rede? Não. No Instagram? Instagram a gente também encontra tudo, né? É. Que bom. E tá? Eu tô como Thaís Alves Nogueira, @ThaísAlvesNogueira, e Prótese Total STG Tibone. Tá? Então, lá que a gente divulga os trabalhos, os cursos. Então tá, então fica o convite para seguir Lilian Galhardo, Thaís Nogueira e o Prótese Total STG Tibone. Muito obrigada por todos. Thaís, obrigada. Lilian, obrigada. E nos siga no Instagram, no @cota.oficial. E não deixe de se inscrever nesse canal do YouTube para receber todas as novidades como essa. Nos vemos em breve. Até mais.